A história do corpo seco. A pequena cidade de Itajubá guardava um segredo que nem o tempo, nem a chuva ousavam tocar. No topo do Morro da Saudade, onde a grama não crescia, havia uma árvore retorcida, seca, mesmo na estação das águas. Ali diziam que um dia foi Zé da Guia. Zé não foi apenas um homem ruim, ele foi uma abominação. Dizem os antigos que ele levantou a mão contra a própria mãe no leito de morte dela. Com um sorriso de escárnio, roubou-lhe o último sopro de vida e um pouco de ouro que ela guardava. Quando Zé morreu, semanas depois, o cemitério da cidade tentou acolhê-lo. Mas a terra tem memória. 3 vezes o enterraram. 3 vezes, na manhã seguinte, o caixão estava sobre a superfície, cuspido pelo solo sagrado. Nem o inferno queria ele, pois o próprio diabo temia a frieza de sua alma. O que restou foi um corpo seco, uma carcaça de couro curtido esticada sobre ossos quebradiços, com unhas que cresceram como garras de urubu e olhos que eram apenas 2 buracos cheios de uma fome milenar. Certa noite, um jovem caçador de recompensas, fascinado pelas histórias de ranks e masmorras que surgiam pelo mundo, decidiu subir aquele morro. Ele buscava um item raro, achando que o corpo seco era apenas um monstro de baixo nível, um andad comum. Ele encontrou a criatura pendurada na árvore seca, parecendo um pedaço de madeira velha. Murmurou o jovem, sacando sua espada curta. Corpo seco não se moveu como um zumbi. Ele estalou. Som de galhos quebrando ecoou quando a criatura saltou da árvore com uma agilidade sobrenatural. Não houve luta, e sim o início de uma caçada. Corpo seco não morde. Ele abraça e envolve a vítima com seus braços longos e secos, apertando até que os ossos do alvo se tornem pó. Suas unhas penetram na pele não para beber sangue, mas para sugar a mana e a força vital, deixando para trás apenas uma casca oca e desidratada. O jovem sentiu o hálito da criatura, cheiro de terra de cemitério e carne esquecida. A terra não me quis, disse Corpo Seco com sua voz que parecia folhas secas ao vento. Então, eu farei da sua carne a minha morada. No dia seguinte, a árvore do Morro da Saudade parecia um pouco mais robusta, e ao pé dela, uma nova carcaça jazia. Um jovem cujo rosto estava paralisado num grito eterno tão seco e sem vida quanto o solo que o cercava. O corpo seco ainda espera. Ele não sobe de nível, ele não evolui, ele apenas persiste, como uma maldição que nem o céu, nem o inferno e nem o sistema podem deletar. Na cidade de Itajubá, lá embaixo, brilhava com luzes artificiais que pareciam pálidas diante da escuridão absoluta do Morro da Saudade. A notícia da morte do jovem Hank não demorou a circular. No saguão da guilda local, o painel de missões pulsava em um holograma carmesim. Para o sistema, a morte de um aventureiro era apenas um dado estatístico. Mas para Lúcia, uma rastreadora de Rank B com olhos treinados para ver o invisível, o rastro deixado era uma anomalia. Lúcia não subiu o morro por ganância. Ela subiu por instinto. À medida que ela avançava pela trilha, a temperatura caía não de forma natural, mas como se o próprio calor estivesse sendo confiscado pelo ambiente. Ao redor da trilha, as plantas murchavam instantaneamente à sua passagem. O vento não soprava. Ele gemia entre as fendas das pedras, reproduzindo o som de unhas arranhando tampas de caixão. No topo, ela viu a cena. O corpo do jovem caçador não parecia um cadáver. Parecia uma escultura de areia prestes a desmoronar. Ao lado dele, a árvore retorcida com seus galhos, que lembrava veias entupidas. Lúcia ativou sua habilidade de visão de mana. O que ela viu a fez recuar um passo. O coração acelerou em seu peito. Corpo Seco não estava mais pendurado na árvore. Estava fundido à sombra dela. Ele não é um andada, sussurrou Lúcia com a voz trêmula. Ele é um erro no código do mundo. De repente, um estalo, o som veio de trás dela. Lúcia girou, sacando suas adagas de prata, mas o que viu foi apenas o vazio. Então, o sussurro de folhas secas roçou sua orelha. Sua mana é tão doce e flui como a de minha mãe. Corpo Seco se manifestou. Ele não caminhava, ele se desdobrava. As articulações de Zé da Guia giravam em ângulos impossíveis,
360 graus de puro horror biológico. Ele estava mais alto, as unhas agora tingidas com o brilho azulado da mana que roubara do jovem. Lúcia lançou uma rajada de fogo arcano. As chamas atingiram o peito da criatura, mas em vez de queimar, o fogo foi absorvido pelos poros de couro seco. O monstro nem sequer recuou. O sistema diz que você não deveria existir, gritou Lúcia, preparando um feitiço de selamento. A criatura soltou uma risada e disse: sistemas têm falha. De repente, Lúcia sentiu um cheiro de mofo e velório inundando seus pulmões, paralisando seus músculos. Lúcia viu, nos olhos do monstro, um reflexo com seu próprio destino. Será ela a próxima camada de adubo para aquela árvore maldita? Enquanto o corpo seco apertava o pescoço de Lúcia, ela sentia sua alma ser sugada como água por uma esponja sedenta. Em um último esforço de autopreservação, disparou alertas frenéticos em sua visão. Erro crítico. Drenagem de essência detectada aviso. Entidade não catalogada. Fugir é a única opção. Lúcia, porém, não era uma Rank 1 com um grito de agonia. Ela ativou sua habilidade suprema, sobrecarga de éter. Em vez de lutar contra a sucção, ela empurrou toda a sua mana de uma vez para dentro da criatura. Corpo seco. Estancou. Por um segundo, a carcaça de Zé da Guia brilhou com uma luz azul violenta. Ele soltou um grito agudo, as articulações vibrando enquanto tentava processar aquela quantidade absurda de energia pura. Lúcia caiu de joelhos, fraca, vendo a criatura cambalear. Seu contra-ataque teve um efeito imprevisto e terrível. A mana não destruiu o corpo seco. Ela despertou ele completamente. A árvore no topo do morro começou a tremer. Suas raízes, que antes apenas esperavam, começaram a sair para fora da terra como serpentes famintas. A voz de Zé da Guia mudou. Não era mais um chiado, mas um coro de milhares de vozes enterradas que dizia: eu sinto o pulso da cidade, o sangue que corre nas ruas de Itajubá. As raízes da árvore mergulharam morro abaixo com uma velocidade avassaladora, perfurando o solo em direção ao centro da cidade. Em Itajubá, o asfalto começou a rachar. De dentro das fendas, galhos secos brotavam, agarrando pedestres pelos tornozelos, puxando-os para a escuridão das frestas. Lúcia percebeu que Corpo Seco não era apenas um monstro, era um vórtice. Enquanto Zé da Guia existisse, a Terra continuaria tentando expulsar aquele mal, e o mal continuaria tentando se ancorar na vida dos inocentes. Ela pegou um frasco de fogo de Prometeu, um item de Rank S que ela guardava para emergências de nível apocalíptico. O fogo não queimava apenas a carne, ele queimava o conceito de existência. Se a Terra não te quer, e o inferno te teme, disse Lúcia, com o rosto pálido e os olhos sangrando pela exaustão, então o vazio te levará. Ela quebrou o frasco aos seus próprios pés, envolvendo a si mesma e a criatura em uma coluna de chamas brancas que não emitiam fumaça. O corpo seco tentou fugir, mas Lúcia, com suas últimas forças, agarrou-se à carcaça dele e falou: nós vamos ser esquecidos juntos. E o clarão pôde ser visto de todos os cantos do sul de Minas. Por um instante, no Morro da Saudade ficou tão claro quanto o meio-dia. Depois, o silêncio. Quando o dia amanheceu, os moradores de Itajubá subiram o morro. A árvore tinha sumido. Em seu lugar, havia apenas um círculo de cinzas brancas perfeitamente simétrico. O solo, pela primeira vez em décadas, a grama começou a brotar, verde e viçosa, como se a terra tivesse finalmente suspirado de alívio. O monstro não restou uma unha, um pedaço de couro ou uma gota de mana. O sistema removeu todas as menções ao encontro nos registros de missão. Zé da Guia e a rastreadora Lúcia tornaram-se apenas mais uma lenda urbana, sussurrada nas mesas de bar da cidade. Mas às vezes, em noites de chuva muito forte, alguns moradores dizem que ainda podem ouvir um estalo vindo do morro. Um som de galho quebrando, seguido por um sussurro que o vento carrega e logo apaga. A maldição foi quebrada, mas em Itajubá, todos sabem, a terra tem memória, e ela nunca esquece um insulto. Essa foi a história do Corpo Seco. Já segue nosso perfil para mais.